Olá, excelente quarta-feira a todos que estão ouvindo, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, não importando a sua denominação, a sua religião, a sua crença. Hoje eu vim falar de algo muito bom, que é a salvação. Quando cremos que depois que passarmos para uma outra vida, a vida continua. E essa salvação, nos traz uma alegria plena, uma esperança de uma vida vindoura, uma vida sem dor, sem choro, uma vida de alegria, um corpo glorificado que só vamos ter quando nos encontrarmos com o Senhor Jesus face a face. Então eu vou ler para vocês podem acompanhar comigo Efésios 2. Efésios 2 é maravilhoso, porque fala do pecado para a salvação. Antes de ler, eu quero comentar. Eu ouvi uma vez uma frase que mexeu muito comigo, sabe? Aquilo me tocou, porque eu comecei a fazer reflexões sobre aquilo naquele momento. Mas nesse momento de vida que eu tô, essas reflexões fazem muito mais sentido. Eu comecei a viver mais isso na prática. Então eu quero que vocês reflitam comigo sobre a alegria da salvação, tá? Essa frase diz assim, foi de uma pregação com a vida Joyce Meyer: se Deus não fizesse mais nada por nós, nada do que pedimos, de qualquer coisa que pedimos, se nós recebêssemos de Deus apenas a salvação, a salvação, isso já seria um motivo para eu ser grata, imensamente feliz e de não precisar mais de nada, porque esse é o suficiente. E isso não fazia tanto sentido, me incomodava um pouco. E hoje eu vejo que eu não valorizava tanto assim a minha salvação. Então Deus tocou no meu coração para falar para vocês, porque falou para mim primeiramente sobre isso, a alegria de ser salvo, que Jesus é o suficiente. E às vezes a gente busca tantas coisas materiais, mesmo sendo cristãos, nós ainda colocamos nossa alegria em coisas materiais. Nós não estamos, às vezes, com nossos olhos espirituais abertos o suficiente para entendermos que tudo aqui é passageiro. No nosso dia a dia, a gente pensa, a gente se engana que a gente dá valor realmente às coisas espirituais e à salvação. Mas não, muitas das vezes não, meus irmãos. Eu posso falar de experiência própria. Então, hoje eu quero falar sobre isso, sobre a importância, sobre a valorização. Será que eu tenho mesmo valorizado a minha salvação? Será que a minha alegria plena está em Deus? Será que eu estou buscando minha alegria em outras coisas? Porque se nós crermos em Deus, se a nossa alegria está no Senhor verdadeiramente, então por que eu me decepciono tanto com as coisas corriqueiras do cotidiano? Porque eu deixo me abalar tanto pelas coisas que acontecem, pelas dificuldades? É claro que somos humanos, ficamos tristes, abalados, temos muitos problemas, passamos por momentos difíceis, mas isso não pode abalar a nossa fé em Cristo, a nossa esperança, isso não pode tirar a nossa paz, isso não pode tirar a nossa alegria. Porque nós temos que ter a confiança na soberania de Deus. E só conseguimos enxergar essa soberania de Deus quando a gente busca Deus de verdade, Buscar Deus, Ele vai se apresentar a nós. Então, vamos fazer a leitura aqui de Efésios 2. Do pecado para a salvação, pela graça.
Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais antes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós, irmãos, andamos outrora segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Prestem bastante atenção no versículo 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo pela graça sois salvos. Irmãos, amados, não há nada que nós possamos fazer para alcançar a salvação. Não é por obras. Aqui a palavra de Deus está bem clara, no versículo 9. Não de obras para que ninguém se glorie. A graça é favor imerecido. Graça significa benevolência. É alguém superior dando a alguém inferior algo que aquela pessoa não merece. Nós não merecemos a salvação. Não fomos nós que escolhemos ser salvos. Não fomos nós que escolhemos a Deus. Deus que nos escolheu. A Bíblia diz isso, a Bíblia é bem clara, que não foste vós que me escolheste, Jesus diz, mas eu escolhi a vós para que vades e dê frutos. Então nós fomos escolhidos, nós somos pecadores. A nossa natureza humana é inclinada para a ira, é inclinada para o pecado. Nós somos assim. Mas pela graça de Deus, essa graça multiforme por quê? Porque ela vai se demonstrar, se representar por forma da santificação. Essa graça vai se apresentar pela cidadania divina, essa graça vai ser representada por santificação, por armadura de Deus. Essa graça ela vai ser representada por santidade, por acesso a Deus. Hoje nós temos acesso ao Pai, nós temos um mediador, que é Jesus Cristo, e temos o Espírito Santo, que vai nos guiar na nossa vida espiritual. É o Espírito Santo que vai estar aqui nos consolando, nos lembrando que nós estamos fazendo errado, que nós não estamos indo de acordo com aquilo que Deus quer para nossas vidas, que vai estar ali nos incomodando, porque somos pecadores, nós não vamos parar de pecar enquanto não houver a glorificação total do nosso corpo. Nós não vamos parar de pecar, mas nós temos o Espírito Santo que vai nos ensinar a andar uma vida de santidade. O amor de Deus nos constrange, irmãos. Nós nunca vamos conseguir entender esse amor, mas devemos refletir. Devemos primeiramente reconhecer isso, que somos pecadores. E não há nada que possamos fazer para ser salvos, porque a salvação já nos foi dada através de Jesus Cristo. E essa salvação, irmãos, vem pela graça. Então, vamos refletir. Por que a salvação hoje em dia parece tão banal? Por que hoje em dia se prega tanta coisa material e não se fala tanto mais de salvação? Sendo que a nossa base é isso. É pregar, falar do arrependimento dos nossos pecados, é falar da salvação, é falar das coisas vindouras. Irmãos, nós estamos aqui de passagem. Quando a gente entender isso, a nossa vida muda. Eu coloco muito isso na minha cabeça, eu estou morrendo. Eu preciso cumprir a missão que Cristo me designou. Todos nós temos uma missão a cumprir. Se você ainda não sabe qual é a sua missão, peça a Deus que Ele vai te mostrar. Peça a Deus para te colocar dentro dos propósitos dEle, que Ele vai te mostrar. E Ele vai te falar qual é, para que você está aqui. E quando a nossa missão acabar, Deus vai nos chamar. E é muito difícil para a gente lidar com essas questões difíceis, com questão da morte, porque nós não aceitamos, porque nós fomos feitos para viver eternamente. Mas o pecado lá de Adão acabou com isso. Mas a eternidade é um desejozinho do coração do homem. Por quê? Porque nós fomos criados por Deus para sermos eternos. Mas o pecado veio. Mas em Romanos
5:20, isso mesmo, Romanos 5:20 fala: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se você não se sente merecedor da graça, se você não se sente merecedor da salvação, você não merece, eu também não mereço. Nós vamos ficar felizes, vamos ser gratos, vamos ter a alegria da salvação, porque a gente não merece, mas a gente está salvo. Jesus nos escolheu e nós hoje temos a salvação graças ao sacrifício de Jesus. Quando Cristo veio e morreu, Ele levou todos os nossos pecados. Os pecados do passado, os pecados que nós ainda vamos praticar, Ele já levou com Ele. Já é o sacrifício, já foi pago, o preço já foi pago. E devemos nos gloriar nisso, devemos pensar nisso. E porque às vezes tratamos a salvação como uma coisa tão banal, nos preocupamos tanto com outras coisas e não reconhecemos essa importância. Não temos essa alegria por estarmos salvos. Vivemos como cristãos, mas infelizes, abalados por qualquer coisa. Mas aqueles que confiam no Senhor não se abalam. A palavra de Deus diz. Então, irmãos, vamos pensar, será que eu estou sendo grato o suficiente? Será que eu realmente entendi a importância da salvação? Será que realmente eu tenho alegria da salvação? Tem uma frase que eu vi, eu já compartilhei essa frase e eu acho muito incrível, uma frase que me tocou muito, que fala assim: você viveu hoje como se alguém tivesse morrido por você? Irmãos, quando a gente acorda para glorificar a Deus. Uma pregação também do irmão Rogério, que ele fez numa manhã de domingo na igreja, e isso ficou no meu coração. Quando nós acordamos, nós não acordamos por acaso, nós acordamos para glorificar a Deus no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso dia a dia, mesmo no nosso lazer. Nós temos que viver para glorificar a Deus. Eu tenho pensado nisso. E nós devemos pensar nisso. Cada dia é um dia único, é um dia especial. É um dia que Deus preparou com propósito, não é um dia qualquer. Eu não acordei hoje, você não acordou hoje por acaso. Tudo tem um propósito. Vamos entender que a nossa vida é uma vida de propósito. Tem um livro muito bom falando vida de propósito que eu aconselho a vocês lerem. Então, irmãos, eu deixo essa palavra aqui, uma palavra que me tocou, e eu espero que o Espírito Santo fale, não eu, a Fernanda, mas que o Espírito Santo fale aos irmãos e complete tudo aquilo que precisa ser completado no coração de vocês. Estamos aprendendo, e aprender a palavra de Deus é maravilhoso, porque a gente aprende aqui, mais tarde a palavra de Deus vai se renovando e a gente vai aprendendo outras coisas e assim vai. E assim a gente vai crescendo em graça, em conhecimento da palavra de Deus. Vamos crescendo no conhecimento de Deus. Peça ao Senhor para te dar sede de estudar a palavra. Peça ao Senhor que abra seus olhos espirituais para que nós possamos estar sempre priorizando a nossa vida espiritual. Que a palavra de Deus diz: primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então isso é muito importante, irmãos. Sei que vivemos ansiosos, vivemos dias difíceis, mas temos que descansar nosso coração em Deus. Porque Deus diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Ele é Deus. Ele está no controle de tudo. De tudo. E isso não é só uma frase, um clichê. Não. Ele realmente está controlando tudo. Nós muitas das vezes não conseguimos ver, mas Ele está. Você não é por acaso, você não é obra do acaso, sua vida não é obra do acaso. Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. E que hoje possamos ter essa alegria plena nos nossos corações. A alegria de estarmos salvos por intermédio de Jesus Cristo. Graça e paz a todos. Fiquem com Deus e excelente restante de semana para vocês.